Capítulo 7 da exploração florestal. Artigo 71. A exploração de florestas nativas e formações sucessoras de domínio público ou privado, ressalvados os casos previstos no artigo 21, 23 e 24, dependerá de licenciamento pelo órgão competente do CISNAMA, mediante aprovação prévia de Plano de Manejo Florestal Sustentável, PMFS, que contemple técnicas de condução, exploração, reposição florestal e manejo compatíveis com os variados ecossistemas que a cobertura arbórea forme. Parágrafo 1º. O PMFS atenderá aos seguintes fundamentos técnicos e científicos. Inciso 1. Caracterização dos meios físico e biológico. 2. Determinação do estoque existente. 3. Intensidade de exploração compatível com a capacidade de suporte ambiental da floresta. 4. Ciclo de corte compatível com o tempo de restabelecimento do volume de produto extraído da floresta. 5. Promoção da regeneração natural da floresta. 6. Adoção de sistema silvicultural adequado. Inciso 7. Adoção de sistema de exploração adequado. 8. Monitoramento do desenvolvimento da floresta remanescente. 9. A adoção de medidas mitigadoras dos impactos ambientais e sociais. Parágrafo 2º. A aprovação do PMFS pelo órgão competente do CISNAMA confere ao seu detentor a licença ambiental para a prática do manejo florestal sustentável, não se aplicando outras etapas de licenciamento ambiental. Parágrafo 3º. O detentor do programa encaminhará relatório anual ao órgão ambiental competente com as informações sobre toda a área de manejo florestal sustentável e a descrição das atividades realizadas. Parágrafo 4º. O programa será submetido a vistoria técnicas para fiscalizar as operações e atividades desenvolvidas na área de manejo. Parágrafo 5º. Respeitado o disposto neste artigo, serão estabelecidas em ato do chefe do Poder Executivo disposições diferenciadas sobre os programas em escala empresarial, de pequena escala e comunitário. Parágrafo 6º. Para fins de manejo florestal, na pequena propriedade ou posse rural familiar, os órgãos do CISNAMA deverão estabelecer procedimentos simplificados de elaboração, análise e aprovação dos referidos programas. Parágrafo 7º. Compete ao órgão federal de meio ambiente a aprovação de programa incidentes em florestas públicas de domínio da União. Artigo 32. São isentos de programas. Inciso 1. A supressão de florestas e formações sucessoras para uso alternativo do solo. 2. O manejo e a exploração de florestas plantadas localizadas fora da área de preservação permanente e de reserva legal. 3. A exploração florestal não comercial realizada nas propriedades rurais a que se refere o inciso 5 do artigo 3º ou por populações tradicionais. Artigo 33. As pessoas físicas ou jurídicas que utilizam matéria-prima florestal em suas atividades devem suprir-se de recursos oriundos de: Inciso 1. Florestas plantadas. 2. Programa de floresta nativa, aprovado pelo órgão competente do CISNAMA. 3. Supressão da vegetação nativa, autorizada pelo órgão competente do CISNAMA. 4. Outras formas de biomassa florestal definidas pelo órgão competente do CISNAMA. Parágrafo 1º. São obrigadas à reposição florestal as pessoas físicas ou jurídicas que utilizem matéria-prima florestal oriunda de supressão de vegetação nativa, a que detenham autorização para a supressão de vegetação nativa. Parágrafo 2º. É isento da obrigatoriedade da reposição florestal aquele que utilize: Inciso 1. Costaneiras, aparas, cavacos ou outros resíduos provenientes de atividade industrial. 2. Matéria-prima florestal. Alínea A. Oriunda de programa de manejo florestal. B. Oriunda de floresta plantada.
C. Não madeireira. Parágrafo 3º. A isenção da obrigatoriedade da reposição florestal não desobriga o interessado da comprovação, perante a autoridade competente, da origem do recurso florestal utilizado. Parágrafo 4º. A reposição florestal será efetivada no estado de origem da matéria-prima utilizada, mediante o plantio de espécies preferencialmente nativas, conforme determinações do órgão competente do CISNAMA. Artigo 34. As empresas industriais que utilizam grande quantidade de matéria-prima florestal são obrigadas a elaborar e implementar plano de suprimento sustentável, a ser submetido à aprovação do órgão competente do CISNAMA. Parágrafo 1º. O PSS assegura produção equivalente ao consumo de matéria-prima florestal pela atividade industrial. Parágrafo 2º. O PSS incluirá, no mínimo, 1. Programação de suprimento de matéria-prima florestal. 2. Indicação das áreas de origem da matéria-prima florestal georreferenciadas. 3. Cópia do contrato entre as particularidades envolvidos, quando o PSS incluir suprimento de matéria-prima florestal oriunda de terras pertencentes a terceiros. Parágrafo 3º. Admite-se o suprimento mediante matéria-prima em oferta no mercado. Inciso 1. Na fase inicial de instalação da atividade industrial, nas condições e durante o período não superior a 10 anos, previsto no PSS, ressalvados os contratos de suprimento mencionados no inciso 3 do parágrafo 2º. Inciso 2. No caso de aquisição de produtos provenientes do plantio de florestas exóticas, licenciadas por órgão competente do CISNAMA, o suprimento será comprovado posteriormente mediante relatório anual, em que conste a localização da floresta e quantidades produzidas. Parágrafo 4º. O PSS de empresas siderúrgicas, metalúrgicas e ou outras que consumam grandes quantidades de carvão vegetal ou lenha estabelecerá a utilização exclusiva de matéria-prima oriunda de florestas plantadas ou de programas e será parte integrante do processo de licenciamento ambiental do empreendimento. Parágrafo 5º. Serão estabelecidos em ato do chefe do Poder Executivo os parâmetros de utilização de matéria-prima florestal para fins de enquadramento das empresas industriais no disposto no caput. Capítulo 8. Do controle da origem dos produtos florestais. Artigo 35. O controle da origem da madeira, do carvão e de outros produtos ou subprodutos florestais incluirá sistema nacional que integre os dados dos diferentes entes federativos, coordenado, fiscalizado e regulamentado pelo órgão federal competente do CISNAMA. Parágrafo 1º. O plantio ou reflorestamento com espécies florestais nativas ou exóticas independe de autorização prévia, desde que observadas as limitações e condições previstas nesta lei, devendo ser informados ao órgão competente no prazo de 1 ano para fins de controle de origem. Parágrafo 2º. É livre a extração de lenha e demais produtos de florestas plantadas nas áreas não consideradas áreas de preservação permanente e reserva legal. Parágrafo 3º. O corte ou a exploração de espécies nativas plantadas em área de uso alternativo do solo serão permitidos independentemente de autorização prévia, devendo o plantio ou reflorestamento estar previamente cadastrado no órgão ambiental competente à exploração, ser previamente declarada nele para fins de controle de origem. Parágrafo 4º. Os dados do sistema referido no caput serão disponibilizados para acesso público, por meio da rede mundial de computadores, cabendo ao órgão federal coordenar do sistema, fornecer os programas de informática a serem utilizados e definir o prazo para a integração dos dados e as informações que deverão ser aportadas ao Sistema Nacional. Parágrafo 5º. O órgão federal coordenador do Sistema Nacional
poderá bloquear a emissão de documento de origem florestal, DOF, dos entes federativos não integrados ao sistema e fiscalizar os dados relatórios respectivos.